Bom, sobre os aspectos construtivos, o partido também pode surgir tanto dos materiais quanto do partido estrutural. Esse é um exemplo, é a maçon Citroën, do Le Corbusier, e vamos ler aqui uma frase em que ele diz qual foi a inspiração para ele então construir essa residência. Ele diz: a indústria exuberante, como um rio que rola para o seu destino, nos traz os novos instrumentos adaptados a essa época nova, animada de espírito novo. A grande indústria deve se ocupar da construção e estabelecer em série os elementos da casa. Ou seja, a ideia dele era criar uma casa em série, ou seja, com elementos construtivos que pudessem ser repetidos em outras residências. Isso então foi o partido dessa residência do Le Corbusier. Tem um outro exemplo aqui, que é a casa de Mies van der Rohe, a casa tão conhecida, Casa de Vidro, né? E essa casa também tinha a mesma ideia de se utilizar de vigas metálicas que pudessem ser repetidas, ou seja, o conceito além desse era que os vãos fossem modulados e que criasse um grande vão aberto, sem pilares centrais, para que então isso fosse o partido estrutural da residência. Tem um outro projeto que é o aspecto construtivo em relação, que é esse projeto do Palácio Dello Sport de Luigi Nervi. Ele tem como partido a plasticidade, então, do concreto armado. É um estádio de esporte, um ginásio, na realidade, né? E ele tomou como essa grelha nervurada de concreto armado como partido. E a gente vê que esses elementos, essa viga inclinada, ela então permeia todo o projeto dele. Do volume pretendido, ou seja, a forma, fachada, o movimento, a cor, qual o volume que resulta, também pode sair o partido arquitetônico. Aqui a gente tem, então, o projeto do Gary Richveld, né, que é essa residência, que é inspirada, então, nessas cores e no volume. Então, a gente vê que tudo está amarrado o edifício, a residência, com o mobiliário, com os vitrais, ou seja, o volume, as cores e as formas estavam todas amarradas no partido arquitetônico. Foi isso que norteou, então, o seu projeto. Um outro exemplo, e aí a gente vem aqui para o Brasil, né, que é do Niemeyer. A gente vê a Catedral de Brasília, a gente vê que a forma e o volume foram o partido do seu projeto, e a gente vê que ele tem um croquis em planta, ou seja, que ele imaginou que o volume em planta fosse algo que fosse cilíndrico, né, um círculo, mas o volume já em corte ou em vista fosse esse que parece uma flor se abrindo. E a gente vê que naturalmente isso é expressado então nessa obra da Catedral de Brasília. Também pode surgir dos fluxos o partido arquitetônico, ou seja, como é distribuída as funções por onde as pessoas transitam, como que é o eixo norteador de circulação do projeto. E aqui eu trouxe esse projeto do Céu Pimentas, que é do Mário Biselli, um projeto de 2012, e esse projeto mostra que o partido foi o eixo principal, foi essa circulação, né? Então, o partido foi a circulação principal entre os edifícios, que isso foi a partir desse eixo de circulação, então, que foram distribuídos todos os edifícios, os prédios desse projeto. Aqui a gente vê um corte, né? E falando sobre identidade, o partido pode surgir de alguma identidade? Sim, né? A gente já conhece bastante esse projeto do Renzo Piano. Ele é um projeto muito importante, né? Que mostra pra gente aí um corte dessas grandes estruturas em madeira, que é um centro cultural muito complexo e que foram inspirados, então, nessas choças de Kanak, que são as construções típicas daquele povo, dessa ilha do Pacífico, e foi uma reinterpretação dessa imagem de lugar, ou seja, daquele povo, daquelas tradições, da identidade daquele povo, que trouxe, então, esse partido de se inspirar nessa imagem do lugar para criar, então, esse volume